Olá, meu aluno, tudo bom com você? Hoje a nossa aula vai ser de português e vamos juntos aprender mais sobre textos narrativos. E o tema de nossa aula de hoje vai ser Meu texto, minha vida. Vamos nessa? Prestando bastante atenção agora, hein? Texto narrativo é um tipo de texto que esboça as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente, ele é escrito em prosa. Prosa, pessoal, nada mais é do que língua falada ou escrita. É o que a gente fala, é o que a gente escreve, né? O professor agora, por exemplo, está utilizando da língua falada, né? Está falando para vocês. Está utilizando uma prosa. Beleza? Ficou bem entendido o que é prosa? Vamos continuar. E nele são narrados ou contados alguns fatos e acontecimentos. Vamos dar alguns exemplos de textos narrativos. Por exemplo, um romance, uma novela, um conto, uma crônica e uma fábula. Existem outros exemplos, mas nós não vamos citar aqui, beleza? E nos textos narrativos existem basicamente 5 elementos que os caracterizam, né? E agora eu vou apresentar eles para vocês. O primeiro é o personagem da história. O segundo é o espaço onde se está contando a história ou escrevendo. O terceiro é o narrador, que no caso será o professor, né, que está narrando algo para você. Terceiro é o tempo, o lugar ou onde se acontece a história. E por fim, o enredo, que nada mais é do que a trama, ou melhor, a ação que se desenrola dentro da história. Eu sei que de primeira assim deve ser difícil de gravar esses 5 personagens, né? Esses 5 elementos da narrativa. Mas o professor, para facilitar, elaborou uma historinha para vocês. Vamos lá? Para você lembrar de todos os elementos da narrativa, basta você lembrar do pente. Isso mesmo, o pente. P de personagem, o E de espaço, o N é o narrador, o T é o tempo e por fim o enredo. Ficou bem mais fácil, né, para gravar agora. Então, esses são os 5 elementos de uma narrativa. Esses são os 5 elementos que se precisa ter quase que obrigatoriamente dentro de uma história, né? Dentro de uma prosa. Eu falei agora atrás para vocês de alguns exemplos de texto narrativo. Por exemplo, romance, eu falei da novela, do conto. A música também é um exemplo de texto narrativo. A crônica, a fábula. Então agora chegou a hora de eu mostrar para vocês como exemplo como que é isso na prática. Vamos lá? Prestem bastante atenção para que vocês entendam bem esse conteúdo. Vamos lá? Aqui a gente tem uma historinha do Cascudo, né? Que nada mais é do que um conto que eu vou ler para vocês. Um conto. Vamos lá? Cascuda, eu acho melhor a gente acabar o namoro aqui. A partir de agora, é cada um por si. Aí Cascuda responde: Mas por que, Cascãozinho? Por quê? Porque embaixo deste guarda-chuva só cabe um. Fim. Vocês podem perceber que nessa historinha
falamos do pente, dos 5 elementos de um texto narrativo. Temos o personagem, temos o enredo, temos o narrador, que foi o professor, temos o tempo, que, por exemplo, pode ter sido no domingo de manhã. Enfim, temos todas as características dos elementos de um texto narrativo. No outro exemplo, podemos ver também, só que aí já vamos falar de uma fábula, que eu vou ler para vocês agora. O cão e a carne. O cão vinha caminhando com um pedaço de carne na boca. Quando passou ao lado do rio, viu sua própria imagem na água. Pensando que havia na água um novo pedaço de carne, soltou o que carregava para apanhar o outro. O pedaço de carne caiu na água e se foi, assim como sua imagem. E o cão, que queria os dois, ficou sem nenhum. Então, no segundo texto, também temos os 5 elementos de um texto narrativo. Primeiro, temos o personagem, que é o cão. O segundo, o enredo, que foi ao lado de um rio. O terceiro, o narrador, que é o professor que está narrando para vocês. O quarto, que foi de manhã, que é o tempo. E o quinto, o cão que queria os 2 pedaços de carne e acabou ficando sem nenhum. Então, agora que você já sabe o que é um texto narrativo e quais são os seus 5 elementos, vamos para a nossa atividade. Na nossa atividade, eu quero que você crie seu próprio texto narrativo, utilizando os 5 elementos de uma narrativa. Que nem eu falei para vocês, o pente, né? Personagem, o espaço, o narrador, o tempo e o enredo. Com esses elementos, eu quero que você crie seu próprio texto, para que você possa compreender bem quais são os elementos, né? E o que é um texto narrativo. Beleza? Entenderam bem? Eu quero que você faça um texto para o professor e mesmo para você mesmo, né? Que possa mostrar para a sua mãe, para o seu pai e que sirva de aprendizado, beleza? Então é isso. Por hoje, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau!